nós temos um processo de integração regional que permitiu intensificar o intercâmbio com nossos parceiros, nossos irmãos. E, por outro lado, temos um mercado interno de consumo popular que dá direito de acesso a bens para a massa da população. Democratiza direitos econômicos e sociais que nunca houve no Brasil. Essas duas coisas, privilégio de integração regional em lugar de tratado do comércio dos Estados Unidos. Privilégio do consumo interno, das políticas sociais em lugar do privilégio do ajuste fiscal. É isso que está em jogo. Por mais que o Serra disfarce, a sua alternativa é outra. Quando ele critica nossas alianças com a América Latina e com o sul do mundo, ele está apontando que foi sempre a política deles. Estavam levando o Brasil a assinar um enorme tratado de livre comércio com os Estados Unidos. O Brasil e a América Latina hoje estariam na situação do México, casados com uma única economia que é o epicentro da crise mundial. Enquanto que nós diversificamos, o Brasil rompeu essa trajetória, inviabilizou a ALCA e nós pudemos privilegiar relações de intercâmbio regional. Isso é fundamental, primeiro, para nós reagirmos conjuntamente no sul do mundo contra o predomínio das potências capitalistas que impuseram o neoliberalismo, que geraram essa crise e não querem pagar o preço dela. De tal maneira eles são responsáveis por ela que eles continuam em crise. Cotidianamente nos jornais nós vemos projetos, acordos, tratados ligados ao Fundo Monetário Internacional implementados no país do centro do país. Nós saímos da crise e eles ainda não. Porque nós começamos a romper com o modelo neoliberal. Começamos a romper com a unilateralidade e a hegemonia norte-americana. Essa é a razão fundamental pela qual nós temos um destino diferenciado. O Brasil nunca deixou de ser desigual. Com ditadura, com democracia, com expansão, com recessão, sempre fomos assim. Se governou uma minoria. Aquela elite branca de São Paulo é uma elite que se considera ilustrada, que se considera o setor mais avançado do Brasil, tem aquele velho espírito do golpe contra o Getúlio em 1932. Achar que são a locomotiva da nação, quando na verdade quem produz aquela riqueza não são nem eles. São os trabalhadores, em grande parte imigrantes nordestinos, da própria geração de vida. Vimos dessa campanha o striptease do que ele significa. A gente raspa um pouquinho o verniz dessa burguesia paulista e percebe quanto tem de racismo nela, quanto tem de obscurantismo nela, como ela está se sentindo postergada. Ela não tolera que uma das suas figuras com trajetória intelectual significativa tenha sido responsável pelo neoliberalismo no Brasil e seja suplantada no Brasil e fora do Brasil por um reles, entre aspas, na boca deles, imigrante nordestino, operário, duas categorias que sempre foram desvalorizadas no Brasil, que perderam o dedo na máquina, não no jet ski, na máquina, trabalhando como operário metalúrgico do ABC de São Paulo, que personifica um projeto de outra ordem. Porque ele viveu aquela realidade que vocês sabem, e tenta governar para todos. É um governo que tem muitos problemas. Recebeu uma herança pesada, o Lula, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, fez avançar esse processo por caminhos que nós não esperávamos. Mas o resultado final foi muito positivo. Restam questões para resolver. Precisa acabar com a hegemonia do capital financeiro. Taxa de juros mais alta do mundo significa a atração do pior capital do mundo. O capital especulativo, que não gera nem bens nem empregos. Em segundo lugar, o modelo agrícola nosso, o modelo agrário nosso, é um modelo centrado na exportação da soja por empresas de agronegócio com transgênicos. É um problema sério, não se resolve de dia para a noite. As pequenas e médias empresas também produzem soja, também têm transgênicos, mas é preciso fortalecer fundamentalmente pequena e média empresa que produz alimento no mercado interno, que dá emprego, que gera o que nós precisamos. É um tema pendente também. Em terceiro lugar, a ditadura da mídia privada. Aí o escândalo dessa mídia, que é uma mídia partidária. Governo, mas eles só conseguiram 4% de rejeição do governo. Até incompetência eles são. Na verdade, eles falam para essa minoria, mas tentam falar em nome do Brasil. Resumindo, nós temos 3 questões de monopólios e poder que vão ser quebrados para a gente continuar avançando. O monopólio do dinheiro, que é a hegemonia do capital financeiro, o monopólio da terra, que é o peso que tem lá no negócio, e o monopólio da palavra, que é o peso que tem essas 4, 5 ou 6 famílias que querem falar em nome do Brasil. Tem uma lógica totalmente comercial, mercantil, para poder ter a responsabilidade de formar o público. Nós temos um risco
ainda de não ganhar essa eleição, porque nós somos incapazes de fazer uma política de comunicação alternativa que fizesse com que um governo que tem 81% de apoio pudesse ter gerado uma consciência social profunda, organização profunda, temas que nós vamos ter que enfrentar muito fortemente. Porque é de tal maneira o monopólio privado que existe que não há um colunista na grande imprensa, salvo a Carta Capital, que defenda a posição que tem 81% dos brasileiros. Não há um colunista que defenda o governo livre. O Veríssimo está lá porque ele é um gênio, escreveria em qualquer lugar. Não há pluralismo nessa imprensa. Ela é editorializada do começo ao fim. Como foi assumido já, é uma imprensa partidária. É uma imprensa que não podemos deixar na mão de uma empresa que tem uma lógica mercantil, que é financiada não pelos leitores, mas pelas grandes agências de publicidade que colocam as publicidades lá. Não é a universidade pública que coloca a publicidade, não é a UNST, não são os sindicatos. Olhem quem faz publicidade, então tem um rabo preso com eles. Podemos nós confiar na informação para a empresa viciada dessa maneira? Podemos confiar que o debate público indispensável para a formação democrática da opinião pública passe por aí? Não, de jeito nenhum. Então são três temas fundamentais. Mas nesta hora, as críticas que nós temos são menores em relação aos dilemas do Brasil. Vocês já perceberam, nos momentos de crise de sinceridade, quais os caminhos para os quais o Brasil seria levado caso a direita voltasse a poder. A Aliança Internacional privilegiada com os Estados Unidos. Essa maneira racista que essa elite paulistana fala do Nordeste é a mesma maneira pela qual ela fala do Paraguai e da Bolívia. Aquelas breves palavras do Chico Buarque na segunda-feira, ele resumiu isso, dizendo que ele não queria falar. Não queria falar, foi duro, obrigado a falar, acabou falando e foi no ponto, né? Isso que é um governo, não é um governo que fala fino com Washington e grosso com o Paraguai. São exatamente os países. Certamente não conhece a Bolívia, se for ao Paraguai para comprar muamba, porque tampouco conhece a América Latina, falou que o Brasil tem uma política generosa, como se não fosse, não pudesse ser generoso. Ainda mais com países que foram massacrados, inclusive por nós. Parece que é uma dívida histórica terrível. Mesmo que não houvesse essa dívida, o Lula não tem sentido o Brasil rico, como diziam os pobres. Então, a inserção internacional seria totalmente outra. Ele disse que o Mercosul, que é uma integração muito frágil, muito farsa. Ele acha que o Brasil não deve se meter a fazer intermediação nas crises políticas internacionais. O Brasil não é a favor do regime tirânico. O que o Brasil quer é que não seja quem provoca o conflito que apareça como mediador que ajuda. Será que os Estados Unidos têm condições de propiciar a realização da decisão das Nações Unidas de que a Palestina tem direito a um Estado, tal qual Israel? Não tem. Ele é estruturalmente, estrategicamente integrado a Israel, ele é participante da crise e tem condições de intermediar. O que o Brasil quer é um mundo muito bipolar. É um mundo em que os conflitos sejam decididos multilateralmente por todos aqueles que estão participando democraticamente. Economicamente, o mundo já é multipolar. Nós saímos da crise sem que eles tenham saído. Estamos construindo um mundo politicamente multipolar. Ou seja, um mundo que não depende da hegemonia norte-americana. Essa é uma das tragédias do mundo. Saímos de um mundo bipolar para um mundo unipolar sob a hegemonia imperial norte-americana, o que é uma brutalidade. Por isso foram possíveis as guerras das últimas 2 décadas, mas estamos lutando para que isso não seja mais possível. A linha deles é a de subordinação, aquela linha subserviente de tirar o sapato no aeroporto norte-americano. Isso é as relações exteriores do Brasil. Pedem para tirar o sapato e eles subservientes retiram. Certamente o certo também tiraria o sapato e entregaria outro. Percebam que ele não tocou no tema do pré-sal. Ou ele não acha importante, ou tem planos do pré-sal que são planos inconfessáveis. No segundo turno da campanha eleitoral, Fernando Henrique faz uma reunião na Foz do Iguaçu, um hotel fechado, com investidores estrangeiros, incluindo o setor energético. O que se tratava? Se conversou mais do pré-sal nessa reunião fechada do que na campanha do Serra. Não disse nada. Como não vai dizer isso? Uma coisa tão importante como essa? Aqui, o governo define muito claramente as prioridades quais são. Ciência, tecnologia, cultura, educação, etc. Não nada. É o silêncio culposo. Né? Então a inserção internacional seria outra, certamente. E as políticas internas também. Obviamente a crítica fundamental da direita tradicional é o Estado gasta muito, o Estado gasta mal. Ele faz as promessas, ele quer aumentar o salário, que ele foi durante dois anos ministro do Planejamento Fernando. Passou 2 maios, aumentou o salário da comunicação? Não. E agora demagogicamente queria aumentar, né? Promessa de campanha eleitoral do candidato desesperado. Por que não aumentou quando estava lá? Fez, né? Então as políticas sociais seriam vítimas fundamentais. Porque para eles as políticas sociais são gastos.
se subordinam ao equilíbrio monetário. Então teremos mudanças significativas no Brasil, caso ele voltasse. Estou dizendo isso porque há razões de fazer críticas todas. Tem gente que não votou na Dilma e com razões com críticas de esquerda ou não. Mas a verdade é que agora, se a gente chegasse a perder, perderiam todos. Seria uma ilusão dizer que é o governo Lula que foi derrotado. Porque seria uma derrota da direita que viria com uma prepotência e com um obscurantismo que vocês estão vendo aí. O eventual governo Serra não é um governo mais moderado que o governo Lula. Não, vai ser um governo que vai vender a alma o pior das igrejas evangélicas. Vender a alma o pior do PMDB, do mundo dos moralistas e do PFL. Bem, você pode imaginar o monstrengo que seria isso no Brasil. E querendo mais, vai ter que apelar evidentemente para a repressão pesada, porque vai ter governos políticos muito conservadores. Então, o que nós estamos agora é decidindo qual dos dois eixos vai bloquear o Brasil. O governo da Dilma, como disse Augusto, vai nos permitir continuar a lutar por aprofundar, transformar, melhorar esse governo. No caso do Serra, não. Será uma defensiva brutal, será desfazer coisas progressistas que foram feitas sem melhorar em nada das deficiências que esse governo continua a. Então, essa é a decisão fundamental. Nós estamos há poucos dias, nós temos que contar todos os votos. Agora não é a hora da delimitação de campos. A esquerda tem tendências mais moderadas e tendências mais radicais. Acho que, como disse muito bem o Boff, falando da Marina, que a independência da Marina pode ser a razão da vitória do Serra. Os pobres nunca apoiaram. O Boff, muito dela, teve com ela. Se dá conta que não se trata só da preservação ambiental, se trata do destino da grande maioria da população brasileira que é pobre. E tem esse governo pela primeira vez a possibilidade de acesso a bens fundamentais. Então eu acho que esse é o que nós estamos decidindo. A vocação para vocês não é convencer o governo da Dilma melhor que o Serra. Vocês estão convencidos de evitar o governo do Serra. O principal é nos colocar em movimento para conseguir ganhar mais votos. Não é uma coisa puramente pragmática, é argumentativa. É desarticular a campanha de calúnias que foram feitas em relação à Dilma, mais tortos, né? O vocabulário de nos chamar, nós que lutávamos contra a ditadura, de terroristas, é exatamente o que eles faziam, aqueles cartazes das fotografias. Nós, eles são terroristas. É o DNA deles, né? Vieram daí e continuam com essa lógica. Tem jornais aí que são jornais da ditadura. Então usam o mesmo vocabulário, né? Nós temos que desarticular as mentiras que foram contadas em relação à Dilma e as mentiras que eles contam em relação ao que iriam fazer, né? Alguém tinha alguma ilusão que o salário mínimo seria elevado acima da inflação, com o Serra, que é o queridinho da Fiesp, o queridinho dos bancos, etc. Tal, e que ia governar, obviamente, em função do lobby do grande empresariado do capital nacional e internacional. Então, eu acho que essa é a decisão fundamental, não é tanto discutir hoje o governo de Lula, é discutir a linha demarcatória de dois campos diferenciados. E a responsabilidade que nós temos, e a eleição vai se decidir, aparentemente, por não uma grande quantidade de votos. Então, de alguma maneira, irei eu, pelo monopólio dos meios de comunicação, nós estamos decidindo essa eleição de futuro do Brasil numa margem relativamente pequena dos votos. Então, nós temos que sair a campo para efetivamente garantir essa vitória, porque não é um problema de ganhar o primeiro, ganhar o segundo. Não, ganha um tipo de sociedade, ganha um tipo de país. É isso que está em jogo. Nós temos uma luta extremamente desigual, porque o monopólio da imprensa dá a pauta do que são os temas cotidianos. No entanto, nós temos a capacidade de rede alternativa, de conversa, etc., tal, de neutralizar isso. Neutralizar isso e conseguir fazer com que o Brasil, primeiro, derrote essa direita. Estamos desesperados porque é uma geração da direita que está na casa. Abriria um espaço fundamental para as transformações. Lula e a Dilma estão comprometidos com convocar uma Assembleia Constituinte paralela, autônoma, e que pode possibilitar grandes transformações de democratização do Estado brasileiro, não só do sistema político eleitoral, democratização do Estado brasileiro, com a direita derrotada. Tomara que elegendo novas gerações de líderes populares, democráticos, culturais, para construir uma nova prática política no Brasil. Então, essa derrota não será uma derrota menor. A imprensa está desesperada também, por quê? Porque esse ano é ano de Copa do Mundo e de eleições. O ano que vem será sem eleições, sem Copa do Mundo, com um presidente hostil e com a credibilidade no chão. E com crise financeira consequente. Então, estão jogando muita coisa. A crise deles é também um espaço para nós conseguirmos construir formas alternativas de formação da opinião. Eu acho que é isso que está em jogo. Se nós os derrotarmos, nós estamos abrindo espaço para construir a cara do Brasil na primeira metade do século.
deixar de ter esse ônus duro de ser um país mais injusto do mundo, e ter uma sociedade que tem todo o potencial para ser uma sociedade justa, solidária,